Dia pessoal, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos falar aqui um pouco da parte de ações, resultado do mês e posição do fundo. Bom, o resultado do mês foi um mês difícil, né? O mês de fevereiro. A gente continuou né, até começar a guerra, que foi no fim do mês, né? A guerra foi no sábado, sexta para sábado, tinha acabado o mês. Mas continuou o processo de debasement, né, de investimento nos emergentes, né, um pouco de dinheiro americano para esses outros mercados. E basicamente, o que a gente viu aqui foi um fluxo muito forte de ETF no mercado brasileiro, mas já com alguns outros papéis começando a andar fora do índice. Então, é um processo que eu acho que, caso esse fluxo continue, que eu acho que continua, né, tem esse problema da guerra, vamos ver como é que fica isso. Mas eu acho que esse fluxo começa a ser um pouco esparramado para outras partes que não só o índice, né? Acho que tem um limite de preço aí para eles, de valuation das empresas principalmente, mas é um negócio que a gente continuou vendo. Continuou vendo nos índices em geral, mais notadamente em commodities e no ouro também. A gente viu o ouro subindo, depois caiu, mas assim, se manteve num patamar bastante alto. É um negócio que beneficia a gente também por uma posição que nós temos no fundo. Mês passado, né, em fevereiro, os principais, bom, o fundo subiu 1,3%, 10,3% no ano e 43% em 12 meses. Principais contribuições do mês passado, utilities, incorporadoras, e commodities, tá? O Utilities foi bem acima das outras, a soma de incorporadora e commodities da que o Utilities contribuiu foi 1,4%. E negativo foram bancos, concessões, principalmente educação em menor monta. Bancos, principalmente por conta do Nubank, né, que pegou a carona aí nas techs que vinham sofrendo bastante, né? Agora pararam um pouco, acho que talvez tenha um movimento aí de algum alívio, mas assim foram o funding para o investimento em outros segmentos da economia. Então, o Nubank sofreu bastante e acabou atrapalhando um pouco a gente, mas não é um negócio que nos preocupa, tá? Acho que a gente continua bem construtivo com esse investimento que nós temos. Agora, passando um pouco para a alocação do fundo, que é um pouco disso que a gente já, que eu falei, né? A gente está enxergando, a gente está também, já vinha com essa ideia de que o mercado era mais focado em ETFs, em commodities, então, assim, a gente posicionou uma parte do fundo para isso também, tá? E o que que a gente fez de alteração relevante, né, no mês passado, foi principalmente exposição em bancos, que a gente reduziu bastante, tá? A gente tinha uma posição relevante em vários deles, Itaú, Bepar, foram reduzidos. Reduzimos, então, aproveitamos, né, commodities continuam andando para reduzir a nossa exposição. E aumentamos concessões, aumentamos distribuidores de combustíveis, recompramos uma parte de índice que a gente tinha vendido também. Enfim, foi basicamente esse movimento mais relevante na carteira. É, e deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Acho que é isso, tá? Então, da minha parte, eu acho que é um pouco disso, né, de como está posicionada a carteira. A carteira continua como exposição em commodities, agora menor, né, basicamente em petróleo. Continuamos com investimento em bancos ainda, tá, ainda que não seja tão relevante. É, Distribuidores de combustíveis é uma parte importante, né? A gente viu as operações que vêm sendo feitas para moralizar um pouco esses desvios aí de impostos que tem tido no setor. É, Enfim, acho que é isso da minha parte aqui. Depois eu volto para perguntas que eventualmente aparecem. Passo para o Elson aqui agora. Legal. Vamos lá, pessoal. Tem bastante assunto, né? Bastante coisa acontecendo. Meio na linha do que o Marcelo disse, a gente fez algumas alterações do mês passado para cá,
Não mexemos no net, a gente continua comprado, mesmo entendendo o risco de guerra, tem uma questão que a gente, vou tentar falar um pouco sobre isso, sempre é um trade de curto prazo difícil. Em geral, de médio prazo, isso cria, apesar de toda a tragédia que essas coisas trazem, cria oportunidades também no mercado, né? Então, tem que olhar um pouco com esses dois prismas. É, e a gente segue comprado e a gente gosta da história pelos drivers de emergentes, né? Essas coisas não mudaram e essa discussão que a gente está tendo de guerra, petróleo, etc., um pouco o tempo inteiro é para tentar ver quais níveis, qual que é a dinâmica que faria eventualmente o cenário mudar. Hoje me parece que tem uma resiliência grande para esse cenário, tá? Quais são os dois determinantes aí para a gente gostar da história? Tudo é global. O primeiro deles, eu acho que ainda é um ambiente, isso daqui tem um pouco mais de risco agora, mas é um ambiente bom para cíclicos. Duas razões para isso. A primeira, os números correntes de atividade estão bons. Os números correntes de manufatura no mundo estão bons. Aparentemente, você está tirando aquilo que foi um fator muito negativo para a atividade de bens e manufaturas no mundo do ano passado, que foi o choque de tarifas. Esse negócio está saindo de atividade, a economia está recompondo. A gente percebe isso também com alguma clareza nos dados para Estados Unidos. É até uma coisa curiosa, porque o mercado de trabalho veio muito fraco ao longo do ano passado, a partir do segundo semestre. Ele está estabilizando, parece que tem algum sinal de melhora, mas ao mesmo tempo você veio com dados muito fortes de atividade. Então, o que o mercado está colocando, eu acho que são, olhando para esse combo de atividade, inflação e juros, eu acho que os cenários que ficaram mais prováveis e seguem sendo os mais prováveis são uma combinação de ou você tem uma atividade mais forte, você tem ganhos de produtividade ainda no ciclo. E ao longo desse ano, a gente já está vendo o efeito de tarifas saindo dos dados de atividade, da atividade melhorando. Ao longo desse ano, a gente vai ver o efeito de tarifas saindo da inflação, porque você fez toda a correção de preço, boa parte dos repasses estão feitos. Então, nos próximos meses, a gente deve ver, tem um pouco de ruído ainda nesse começo de ano, mas a gente deve ver no final ao longo do segundo tri, terceiro, dados de inflação melhores, tá? Se isso for verdade, você vai convergindo com um nível de crescimento mais baixo, um pouco mais alto, que é um cenário para commodities ainda muito bom e sustenta a ideia de corte de juros ainda ao longo do segundo semestre. Esse é um cenário. O outro cenário, que olha, o mercado de trabalho pode ativar um pouquinho mais, porque a atividade está mais forte. O contraponto a isso é um pouco a curva de reação que o mercado está esperando para o Fed. Você está mudando o chairman, né? O Walsh vai entrar ainda, mas tem uma expectativa de que um Fed que já era razoavelmente duro, que estava olhando muito para a atividade recentemente, talvez fique ainda um pouco mais duro. Tem uma divisão importante lá dentro do Fed, quando você olha nas projeções, mas o Fed no segundo semestre provavelmente mais duro do que o Fed do primeiro. Então, mesmo que você tenha um pouco mais de mercado de trabalho recuperando, ah, um Fed um pouco mais duro ainda corta juros, tá? Acho que essa é a expectativa do mercado. De qualquer forma, é uma combinação de atividade para cima, inflação para baixo e juros para baixo, correndo mais ou menos riscos inflacionários, né? Dependendo de qual cenário você está, que parece positiva, por isso que eu acho que é um cenário ainda muito bom para ciclos. Depois eu vou falar um pouco do risco disso com o petróleo, mas é um cenário ainda muito bom para ciclos. A outra razão que eu acho que te faz estar comprado em emergentes, que em todo esse período de expansão monetária, né, o Fed vem cortando juros já há algum tempo,
O grande setor que se beneficiou nessa história toda aí, né, de 22 para cá, 23 para cá, foi tech nos Estados Unidos. Era o lugar para estar, é onde você tem inovação, é onde boa parte desse recurso que estava saindo dos juros mais elevados estava encontrando oportunidade de investimento. Essa história começou a mudar um pouco, tá? Não é tanto porque o mercado começou a querer ter mais cíclicos, mas concomitantemente a isso, o mercado foi mais seletivo em relação a essas histórias de tecnologia, software, efeitos de AI, ciclos de CapEx, etc. Tá? Eu acho que essa história continua. Tem um monte de distorções aí, tem alguns preços que caíram demais, algumas empresas que são muito sólidas caíram muito, a gente inclusive está comprando bem aos poucos algumas delas. Mas eu acho que essa barra um pouco mais alta aí para o case de tecnologia para a US vai permanecer por algum tempo ainda, tá? Você não vai dirimir dúvidas do ciclo de CapEx prazo, você não vai dirimir dúvidas sobre quão disruptivo vai ser AI para as empresas de software também no curto prazo. Então, você acha que um pedaço desse risco desse prêmio é meio permanente. Se você tem menos apelo nas perspectivas de investimento para esse setor, num ambiente que você ciclicamente positivo, que você ainda tem liquidez expandindo, esse dinheiro está vindo para emergentes. Olhando para o breakdown de emergentes, a gente é dos emergentes mais cíclicos, né? A gente, além de ser mais cíclico do ponto de vista global, a gente tem uma outra tese que apareceu nesses últimos meses, mas que tem explicado muito o movimento de preços. A gente é hard asset, a gente é setores antigos, a gente tem, a gente na bolsa, a gente tem muita indústria, a gente tem muito financials, a gente tem utilities, a gente tem commodities, são setores que estão sendo mais beneficiados por esse equilíbrio, então parece uma história boa ainda, tá? É claro que quando o VIX ameaça ir para 30 e a versão explode, evidentemente que você vende isso e pergunta primeiro e pergunta depois. Que foi um pouco a dinâmica de alguns dias aí recentes que a gente viu, mas a gente acha que isso é mais curto prazo, tá? Então, parece uma história ainda sólida, difícil falar muito em horizonte. É, acho que a gente enxerga que esse processo, se continuar, ainda vai ser uma parte em commodities, ainda vai ser uma parte nos setores mais tradicionais da bolsa. Pode espalhar um pouco, a gente já vê alguns sinais desses setores, desse trade espalhar um pouco, então o Marcelo mencionou bem, a gente tem distribuidora de combustível, a gente tem concessões, a gente tem outros cases que não são aqueles cases grandes nos índices, mas que se beneficiam muito nesse processo também. Mas como é um processo completamente dependente do global e que tem voos muito grandes, né, se o cenário global oscila, a gente também tem que estar mais perto da porta, né? Tem que lembrar que tem um ciclo eleitoral lá para frente. Esse é um ano que, do Fundamento de Brasil, tem questões aqui importantes aqui que a gente só vai dirimir lá na frente. Então, a gente também está priorizando liquidez, estamos priorizando qualidade, não estamos entrando nos cases muito polêmicos, né? Sequer estamos entrando muito nos cases cíclicos domésticos aqui. A gente gosta muito da história de queda de juros, evidentemente, acho que isso é uma coisa mais sólida para o Brasil. Mas recuperação de earnings acho que ainda está cedo, tá? Então a gente não tem isso. Risco, aí temos que falar um pouco da dinâmica de petróleo, com toda a incerteza que essa coisa traz. Mas eu acho, se você pegar como referência a invasão da Ucrânia pela Rússia, mesmo lá que você teve uma redução permanente na oferta de petróleo pelas sanções e tudo mais, é, esse movimento todo de preço foi muito mais amplo, na verdade, subiu um bocado, mas ele durou meses. Ele saiu dos 70 para os 120, 130, depois começou a voltar ao longo do tempo para os 70 novamente, um intervalo aí de 7, 8 meses. Então, assim, essas guerra e o efeito sobre ativos, mesmo que você tenha algumas questões permanentes aí sobre oferta,
elas são transitórias. O mercado acha caminhos aí para arbitrando o diferencial de preço, tá? E nesse caso, eu acho que a redução de oferta, a gente não tem, por enquanto, elementos para dizer que é permanente. Você tem um plano de logística, né? Você bloqueou a saída do petróleo do Golfo, ou uma parte do petróleo do Golfo, esse é um problema. Tem uma questão aqui que você vai consumindo estoques, e conforme os estoques vão diminuindo, o efeito sobre o preço do petróleo vai ficando maior, porque você vai ter que fazer uma redução de demanda. Mas não parece que isso seja uma questão de longo prazo, diferente da Rússia, em que essas sanções estão valendo até hoje. O que eu acho que vai acontecer aqui, que a gente tem que calibrar, é o timing para os Estados Unidos. Quando que o Trump vai falar que, olha, terminei, tá? No fundo é um pouco isso. E aí eu acho que tem duas razões aqui que a gente olha para dizer que isso parece ser um processo, de novo, tem um monte de incertezas aqui, a gente pode mudar, depende muito do que a gente vai vendo da reação do governo americano, mas assim, isso parece ser um processo que você conta mais em semanas do que em meses, tá? Por quê? Acho que tem duas razões fundamentais aqui. A primeira é que, assim, guerra, do ponto de vista eleitoral do México, lá é impopular. Você tem 60% nas pesquisas que estão saindo aí, cerca de 60%, 50 e pouco, é contra. Tem o apoio à guerra no eleitorado americano, fica abaixo dos 30%. Então não é uma coisa que o Trump possa, por exemplo, carregar até midterm, não parece uma boa ideia, acho que não vai gostar muito disso. O segundo ponto ele tem um problema o grande problema eleitoral dele, ou talvez um dos grandes problemas eleitorais dele, é o affordability, né? E o preço da gasolina está subindo. Dos lows aí que a gasolina fez em janeiro, e acho que isso deixou ele mais tranquilo também para entrar no conflito, ela já subiu 12%. A gasolina hoje está mais cara agora nos Estados Unidos do que no final do Biden. Acho que isso incomoda o Trump também, evidentemente. Tem uma questão eleitoral que tem um horizonte que é a eleição de novembro. Acho que ele está olhando para isso. Outro ponto que eu acho que é importante é quando você olha os objetivos do que os americanos querem com a guerra, esse pode ser um reflexo do caos que é o governo Trump, mas os objetivos são completamente móveis. Sim, ele entrou falando que queria mudança de regime e agora ele está falando que quer acabar com os mísseis balísticos. E eu acho que eles são móveis por uma razão. Ele quer ter flexibilidade para falar, "Ah, acabei." Acho que ele vai fazer isso. A gente vai ter talvez dias, semanas ainda de conflito, mas eu acho que ele está mantendo o grau de liberdade para falar, olha, eu acabei, mudei o regime porque matei a maior parte das lideranças, ainda que o regime permaneça, mas politicamente vai ser esse o discurso e dizer que acabou ou não com os mísseis ou com as fábricas, aí, é uma medida dele próprio. Então, me parece que, assim, a ausência de objetivos claros deixa ele com flexibilidade para parar. Você olha para isso, parece que está acomodado para ser um conflito mais de semanas do que um conflito de longo prazo. E o último fator que eu acho que é mais importante, isso a gente consegue medir melhor, é o efeito sobre a economia, né? Isso muda o cenário que a gente falou de ciclicalidade, pró-ciclicalidade, tudo mais dos mercados. Eu acho que baixando um pouco as voltas muda, porque bom, ainda que o choque seja heterogêneo, para a principal economia, que é a economia americana, você tem uma perda de poder de compra dos consumidores, é verdade, mas o efeito sobre a inflação core é muito baixo. Hoje é uma economia que depende muito menos disso. A projeção de regra de bolso, 10% de aumento de preço de petróleo, dá alguma coisa como 3, 4 bases. Se sustentado ao longo de 12 meses, vai dar um aumento de 3, 4 vezes no Core CPI.
Então, se o petróleo sair de 70 e for para 100, estamos falando aí de 30, 40%, estamos falando de 12, 13, 14 vezes no corpo CPR, que é pouco, tá? Para um movimento que tem que durar um ano. Eu não vejo um impacto grande sobre política monetária. Às vezes você tem que olhar para isso, tem que ver o quanto que isso impacta em expectativas, etc. Um monte de coisas endógenas aqui, mas eu não vejo impacto como mais provável sobre política monetária. Então, aqueles dois cortes que estão lá por causa do cenário que a gente colocou no começo, acho que continuam valendo, tá? O mercado vai tirar um pouco de prêmio, vai colocar um pouco de prêmio, vai tirar um pouco de prêmio, esse negócio vai oscilar, mas acho que continua valendo. Eu acho que o tamanho do choque que você tem que ter para mudar o cenário que a gente tinha na frente, ele é muito maior. O que sobra, no fundo, é a volta, os riscos de curto prazo, o risco de escaladas maiores, esse tipo de coisa que a gente sabe que atrapalha muito no carrego das posições, mas a gente sabe também que tem um prazo curto, tá? Então, a gente tem optado por manter o racional que a gente tinha lá, porque, no fundo, a guerra, por enquanto, não muda tanto o cenário. É isso, pessoal. Estou feliz também porque a gente conseguiu fazer um call inteiro falando de eleição, né? Acho um bom sinal. A gente está economizando. Aproveitando enquanto E vamos economizando, né? No final do ano a gente vai falar bastante. Boa. Hoje não temos perguntas. Se o pessoal se ficou com alguma dúvida, é só mandar para a gente no e-mail que a gente responde depois, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até mês que vem.